Olá pessoal, Janaína Carandia, Doctor in Loco, episódio número 12, parte número 3. E agora eu tenho certeza que no momento que vocês tanto queriam da doutora Gláucia, tratamentos, cuidados e soluções, doutora. Emagrecimento, flacidez, do tão sonhado desejado glúteo. Vamos lá. Bem, vamos começar por emagrecimento? Vamos lá. Como não falar? Como falar de emagrecimento e não falar da tirzepatida? Da Tirze. O Mounjaro está explodindo no mundo, visto com olhos maravilhosos perante a sociedade científica, cheio já de trabalhos embasados, mostrando realmente que esse duplo agonista, ele funciona agindo em dois receptores importantíssimos, GLP-1 e GIP, então ajudando não só na saciedade da fome, no esvaziamento gástrico, na insulina, que é um hormônio importante, mas também sendo a primeira medicação que interfere em metabolismo de gordura. Então eu falo assim para meus pacientes, eu tenho 24 anos de obesidade e eu nunca vi uma medicação com um mecanismo de ação, eu não vou falar efetividade, que não é essa palavra, mas uma característica de emagrecimento igual ele. Já tive pacientes que não resolveram? Já, sim, já. Eu tenho mais de 250 pacientes sem uso da medicação, 2 eu não tive resposta. Eu cheguei às maiores doses da tirzepatida sem resposta, né? Então, existe sim os pacientes mal responsivos, que não respondem bem à droga. E tem um porquê? Eu não achei o porquê. Eu posso até dizer que uma delas estava em uso de medicações psiquiátricas e que algumas a gente sabe que favorece o ganho de gordura. Uhum. Então, talvez isso foi uma coisa que fez um balanço ali, mas também eu não posso falar que é por isso. Sim. Né? Mas eu não sei o porquê. Elas simplesmente estavam fazendo dieta, estavam fazendo exercício, eram minhas pacientes antigas, não eram paciente nova. Iniciei com as doses de protocolo, doses evolutivas, cheguei à maior dose sem efetividade de emagrecimento. Então, não se frustre você que às vezes ouve a amiga, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela emagreceu 11 quilos, mulher, 11 quilos em 40 dias. Nossa! E não é obesa não, tá? Fora do peso, claro, mas não é super obesa não. Mas não é por isso que você vai emagrecer na mesma velocidade dos outros. Então, qual a velocidade média? Hoje, uma velocidade média para mulheres com uso de tirzepatida, a gente fala que é de 1 kg a 1,5 kg por semana. Homens, de 2 a 2,5 kg por semana, o que é um resultado fantástico. Então, eu acho que hoje, se a gente tiver que resumir a obesidade, eu resumiria em mudança da característica psicológica. Uhum, sem dúvida. Porque a pessoa tem que entender que não é só a tirzepatida. Aplica a tirzepatida, é igual a bariátrica, gente. Aplica a tirzepatida, você não tem fome, mas você vai lá e come brigadeiro. Você não vai emagrecer na velocidade que a gente espera. Então, é uma mudança psicológica associado a um estilo de alimentação que, nos casos, não é que só a dieta proteica funcione mais, mas é que na característica da tirzepatida é a dieta mais usada. Aliada a uma atividade física, principalmente falando de musculação. Uhum. Porque eu preciso de uma parte metabólica muscular associada à rotina de longo prazo. Porque tirzepatida não tem efeito rebote. Olha, não isso tem. É bem interessante. Não tem. Porém, pode ter reganho de peso? Claro que pode. Pode. Claro que pode.
né? Então, assim, o remédio faz eu voltar a ganhar peso? Os trabalhos mostram que um percentil tem o reganho desse peso, mas se você conseguir manter uma qualidade de alimentação, um estilo de vida, eu tenho pacientes que já estão sem uso de tirzepatida há mais de 6 meses e não tiveram reganho. E é interessante porque essa diferença que a doutora colocou aqui, do rebote com o reganho, é algo assim que a sociedade precisa entender. A gente precisa entender que uma coisa é o que o remédio sozinho vai me dar de rebote. Eu uso um inibidor de apetite, que ele me dá um rebote quando eu retiro a medicação. Reganho significa o quanto eu consegui, será, manter aquele mesmo estilo de vida que eu tinha quando eu tinha a minha muleta da tirzepatida. Sim. Né? Então, a medicação está aqui como um facilitador. Claro que tem pessoas que vão ter uma necessidade da medicação a longo prazo, outros menos, mas ele é um facilitador. Não quer dizer que você não consiga andar sozinho. Perfeito, perfeito, porque é o que nós falamos lá dentro da TMVI, nós também temos a nossa Tirze, né? Batida, tem a semaglutide, e nós percebemos isso. É uma mudança de vida, é uma mudança de estilo, você consegue reduzir o peso, mas para você manter, desde que você tire a sua bengala e consiga andar com as suas próprias Eu costumo falar, Janaína, para meus pacientes assim: você tem uma Ferrari na sua mão. Adianta eu ter uma Ferrari e andar com ela com freio de mão puxado? Exatamente. Quem puxa o freio de mão é a dieta. Exato. Né? Então, se eu quero a potência da droga, eu vou ter que ajudar a minha medicação. Eu também costumo brincar que eu não sou nem milagreira, nem macumbeira, nem fada madrinha, né? Que vir me visitar não resolve. A pessoa tem que entender até onde vai a medicação e até onde vai ela. Sim. E que não é só com a medicação que a gente, ou só com a tirzepatida, ou só com o remédio que a gente consegue. Agora, sem dieta, a gente não consegue. Até porque, ressaltando novamente o que ficou no episódio anterior, se você não acompanhou, vai lá que já está à tua disposição, ou a importância do trabalho multidisciplinar, né, desses profissionais especializados. E flacidez? Emagreci ou já estava com a pele flácida? Como tratar? Eu acho mais fácil emagrecer alguém do que tratar a flacidez. Primeiro a gente vai ter que ver que grau é essa flacidez. Porque tem alguns pacientes que chegam aqui e falam assim: Gláucia, um bioestimulador de colágeno nessa flacidez resolve? Aí, quando eu olho, não vai resolver, é uma questão cirúrgica. Não, Gláucia, esse é o meu grau de flacidez. Para esse grau, olha, um bioestimulador, um ultraformer, então uma tecnologia, vamos associar, vai resolver. Para outras, não. Então, assim, primeiro que grau, né? Não se iludam. E não se iludam com outra coisa. Nada tem o poder da nossa mão. Nada tem o poder do que a força da nossa mão. Nenhum tratamento. O que mais vai chegar perto disso vai ser o tratamento cirúrgico, nesses casos. Então, assim, mas falando de que a gente tem de novidade hoje no tratamento de flacidez, a gente talvez pudesse dividir em 2 tipos: flacidez de pele e flacidez muscular. Na flacidez de pele, eu acho que, dependendo da faixa etária, eu acho que o principal é a reposição hormonal. Sim. Tá? E aí nós estamos falando de uma reposição hormonal não estética. Eu estou falando daquela mulher ou daquele homem que está em déficit hormonal e que tem uma necessidade hormonal, porque é o hormônio dele que está em baixa, que é aquele causador ou aquele influenciador da flacidez. Eu não estou falando, e é proibido, o uso dos hormônios para fins estéticos. Então, não é essa a questão. A questão é pegar uma mulher
igual eu, com 50 anos, que os meus exames estão na perimenopausa, que eu já tenho um déficit de estradiol e que eu vou fazer uma reposição hormonal. Aí, ok. É necessário. O que é necessário. Então, não fins estéticos, tá? Questão de reposição. Por quê? Porque não adianta eu ir lá, igual a gente conversou, e colocar um bioestimulador na minha pele se eu não tenho a base do meu hormônio normal. Ou se eu tenho um hipotireoidismo, né, que eu tenho um déficit do hormônio da tireoide e que eu não trato o meu hormônio e quero tratar a minha pele. Isso é muito ligado. Então, eu acho que você tem que ver como estão os seus hormônios e fazer uma reposição, se necessário, com alguém, com médico, né, com acompanhamento médico, que saiba mexer com isso. Vitamina. Vitamina A tem que estar em dia, vitamina C tem que estar em dia. Nossa, aí a gente vai ficar aqui uma tarde inteira conversando sobre vitaminas. Então, assim, como que está a minha alimentação? Como que está a minha suplementação? Porque muitas coisas a gente não vai conseguir, ou não vai conseguir atingir um nível só na alimentação. Então, quando eu falo de flacidez de pele, também eu estou falando de questão vitamínica. E olhem só, deixei por último produtos, né? Aí, por último, vem bioestimuladores de colágeno. Hoje a gente tem vários tipos, né? Nós temos bioestimuladores bioabsorvíveis e permanentes. Então, dos bioabsorvíveis, eu adoro hidroxapatita de cálcio, é a minha favorita. O ácido polilático também é muito bom. Quem nunca viu os benefícios no rosto, né? E do mesmo jeito a gente faz corporal. E o bioestimulador permanente, que hoje a gente tem com uma segurança grande, o bioestímulo do PMMA, que é uma partícula permanente. Não é uma partícula, nesse caso, preenchedora. Ela é todo PMMA é bioestimulador. Nesse caso, eu não quero volumização, eu quero bioestímulo. Então, bioestimulem a sua pele e a produção do colágeno, porque nós não temos bancos de colágeno. Ai, que coisa boa ouvi-la falando assim, porque quem me conhece sabe que eu sou fã das vitaminas. A gente em casa busca ter uma alimentação saudável, mas ao mesmo tempo, até o nosso médico de família na época da pandemia brincava que eu era louca dos polivitamínicos, né? Eu saía comprando nas farmácias para mim e para as crianças os polivitamínicos. Os nossos exames estão muito bons, mas também ficou tudo gravado. Depois eu vou lá dar uma olhadinha se nas minhas vitaminas eu já tenho essa. Mas lembrem só um detalhe, tá, gente? Vitamina faz mal baixa, quando faz mal em excesso. Então, sempre com supervisão. Com certeza. Sempre. Olha aí, ó. Então, dá uma verificada lá. Dá uma verificada. Agora, aquilo que todos estão, ou todas, mas tem os todos também, estão buscando, né? A questão da modelagem dos glúteos. Como estamos tratando hoje, doutora? Teve um avanço muito grande, né? Eu faço uso de preenchedores já tem 18 anos. Uau! Eu sou da época onde só existia o PMMA como preenchedor. Depois ele foi deixado um pouco em desuso por uma questão de partícula. Houve a introdução do ácido hialurônico, onde a gente só tinha ele facial, e agora nós temos os preenchedores temporários de ácido hialurônico. Então, eu vou dizer igual da flacidez. Qual que é a minha melhor indicação quando eu quero uma remodelação glútea? Depende. Qual o grau de flacidez muscular? Qual o grau de pitose, da queda desse glúteo? Qual o meu objetivo? Então, quando eu falo de um preenchedor temporário de um ácido hialurônico, ele é excelente porque ele basicamente tem poucos riscos, ele é de fácil aplicação, ele não vai precisar deixar você de supervisão ou te tirar das suas atividades, anestesia local, faz em consultório médico,
A questão de custo ainda é um pouquinho alto, mas ele não serve para qualquer tipo de glúteo. Então, um glúteo que é muito flácido, eu não consigo remodelar esse glúteo com o uso do ácido hialurônico, porque eu só posso aplicar o ácido hialurônico em algumas localidades. Então, é para aquele glúteo que é bonito e que quer ficar um pouco mais bonito. Na outra vertente, nós temos o polêmico PMMA, né? Polimetilmetacrilato, que ele tem de Brasil, para a questão médica, mais de 70 anos dentro da ortopedia, próteses de quadril, coluna, reconstrução de calota craniana, tudo com PMMA. E depois, para uso não estético, mas para uso de correções de assimetria, correção de trocânter, o uso do PMMA nos glúteos. E daí sim, a gente tem uma medicação, um produto que é usado dentro do músculo e que ele consegue melhorar a flacidez muscular. Então, esses resultados que vocês veem de um bumbum sem volume, com uma assimetria, com uma depressão trocantérica importante e que a gente consegue uma volumização grande, esse o PMMA consegue dar quando a gente tem essa característica não estética de correção de assimetria, correção da celulite, correção da depressão trocantérica, acidentes, então a gente consegue usar bastante nessa questão. Então eu acho que é esse que é o que todo mundo quer, né? Assim, quero um bumbum lindo. Quero um bumbum lindo, eu vou ter que ver onde está o problema. É só aquele voluminho? É um problema muscular? É uma assimetria? Para daí a gente conseguir o resultado. Mas realmente os resultados são fantásticos. Eu acompanho, como disse em outras partes, nós acompanhamos aqui da Inloco e eu no meu pessoal também, a doutora Glaucia Peron, nós visualizamos lá os tratamentos. Se você ainda não a segue, por favor, porque vai te fazer muito bem, é um Instagram muito didático e ali muito fácil de você visualizar tudo que ela está passando aqui para nós. Mas tudo, doutora, agora já partindo do nosso encerramento dessa terceira parte, tudo é uma questão de busca de um bom profissional, de uma avaliação, de uma identificação desses tratamentos possíveis e aquilo que ele está disposto a então se submeter. Nem tudo é igual para todo mundo, nem tudo é bom para todo mundo. E nem todo mundo tem todas as características técnicas de fazer o procedimento. Então, eu acho que aqui é o seguinte, não é porque foi bom para minha amiga que vai ter que ser bom para mim. Eu tenho que verificar qual o grau de flacidez, qual de pele, qual o grau de flacidez da musculatura, para a gente conseguir indicar um produto. Quando eu indico esse produto, eu preciso ter quanto de produto? Porque às vezes para você precisa de 2 caixas, para mim precisa de 10. Por isso que não é uma fórmula pronta para todo mundo. De forma nenhuma. E mais uma questão, qual a sua estrutura? Que tamanho é a tua bacia? Você tem uma retroversão de sacro? Tem gente que tem retroversão de sacro e quer ficar com a bunda empinada. Não vai ficar. Né? A gente tem que ter a característica de limitância anatômica. Quando eu tenho essa limitância anatômica, eu entendo que eu vou conseguir melhorar, mas até aqui eu vou ficar feliz. E essa é a função do profissional. Falar para o paciente até onde ele vai conseguir melhorar. Então, os 2 pezinhos no chão, sem grandes loucuras, porque eu acho que não é a função. Lembrando que nós estamos falando de produtos que a gente pode colocar um pouquinho, ver como fica, coloca outro pouquinho, ver, né, porque isso é uma coisa também que influencia. Local de aplicação, como que está a clínica, tem alvará, o produto, olhem o produto, tem registro desse produto, é lícito o produto,
Deixa eu ver, é um direito seu. Com certeza. Você tem direito de ver abrindo as suas caixas. Não deixem colocar qualquer coisa em você. Sem dúvida, porque depois o resultado Às vezes pode ser catastrófico. Exatamente. Né? E um profissional que esteja atualizado, pesquisem, peçam informação, olhem no CRM. Se você entrar no perfil lá no CRM, a gente consegue procurar o médico e ver se tem ação, se não tem. Né? Não acreditem só em tudo que vocês ouvem uma vez. Tentem ouvir várias vezes, né? Eu acho que isso é importante. Mulher é louca, né? A gente costuma brincar. Então, assim, menos loucura. Menos loucura, mais sabedoria e busquem dar efetividade a isso que você está almejando alcançar com quem aplica para si mesmo, com quem faz da sua vida se transbordar de conhecimento, de técnica, de mudança de estrutura de vida pessoal e familiar. Então, doutora Glaucia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Por Fico fazer feliz parte da vida. da Inloco, por nos oportunizar estar contigo aqui nessa clínica fantástica. Agora que teremos mais algumas atualizações aí da Inloco, sempre quando quiser. A Inloco está de portas abertas. Muito obrigada à clínica também, Clínica Glaucia Peron e toda a equipe está à disposição. Precisamos de mais doutoras Glaucias por aí, transformando vidas, transformando a sociedade. Então não deixem de acompanhar os próximos episódios da Dr. Inloco.